Paulinho, vamos tentar entender agora. Eu, pelo menos, fico com uma dúvida nessa história, né? Antes, o Alexandre de Moraes havia dado 24 horas justamente para que a campanha fosse lá e detalhasse o problema. A campanha foi lá, detalhou o problema, entregou um novo documento para ele. Quais são as consequências disso? Nós estamos falando aí de eu nem sei quanto tempo isso a mais dá, não sei se você tem essa informação, quantos minutos, quantas horas numa programação são. Mas hoje é quarta-feira, a eleição é no domingo. Qual que é a consequência imediata caso isso seja comprovado? Paulo, eu só queria lembrar aos nossos espectadores que eu já não falo com total liberdade aqui na nossa emissora em assuntos relacionados à TSE, porque nós vivemos hoje sob uma censura e eu pretendo ainda ficar até o final da nossa cobertura eleitoral. Vou tentar ser um dos poucos aqui que sobrevivem, falando com muito cuidado o que eu puder falar aqui. Então, posto esse disclaimer, no nosso programa ontem, eu tinha dito, olha, foi apresentada a petição tinha um laudo de auditoria assinado, nada de apócrifo, né, como a própria defesa hoje da campanha do presidente deixou claro na peça de resposta, e o laudo já tinha os dados. O detalhamento de cada uma das inserções, que é uma coisa absolutamente gigantesca, ele não tinha sido colocado, mas bastava o juízo ter solicitado que poderia ter sido colocado. Não foi o que o juízo fez. O juízo simplesmente pegou e disse que o dado desqualificou a denúncia e ainda ameaçou a parte que estava fazendo o reclamante, né? Ainda ameaçou o reclamante de que, em tese, ele estaria cometendo crime eleitoral. Agora, eu achei brilhante a forma como a campanha do presidente fez, e eu disse ontem no Ar que Faria, ontem ainda, eu disse ontem, eles planejavam fazer de manhã, mas fizeram de forma mais detalhada ainda ao final do dia, e fizeram vazando na internet para que as pessoas tivessem acesso aos documentos. De forma que não é mais possível, nem que o TSE queira esconder os dados, o TSE não é bem conhecido pela sua transparência, o TSE, mesmo que o TSE quisesse esconder os dados, não poderia mais. Todos temos acesso. E aí, hoje, nós amanhecemos, e agora começamos o nosso Morning Show, com a bomba do batom na cueca, né? O Alexandre Machado, o coordenador de pool de emissoras, a pessoa responsável por isso, já apurado pelo nosso Bruno Pinheiro, que foi exonerado, e eu queria até que se o Bruno Pinheiro pudesse voltar mais tarde com mais detalhes a respeito de que parece que ele foi acompanhado para fora do TSE, que é uma medida assim, extrema, né? E estamos falando de alguém que era parte central nesse processo e que isso há 4 dias, 5 dias da eleição mais importante da história do Brasil. Então, nós estamos falando de um batom na cueca, uma confissão de culpa. E nós temos agora um problema, né? Primeiro, temos que fazer uma correção. A Amanda Klein, agora há pouco no Jornal da Manhã, falou que tinha apurado e afirmou que essa era uma demissão burocrática sem qualquer relação com o episódio de denúncia do Jair Bolsonaro. Vocês me desculpem, vocês me desculpem. Isso é uma falta de respeito com o espectador. Eu até admiro em muitos aspectos a Amanda, mas isso é uma falta de respeito com o espectador. Esperar que uma demissão dessas, há 5 dias da eleição mais importante do Brasil, justamente do responsável do setor, que agora nós descobrimos que sai acompanhado do TSE, escoltado para fora, dizer que isso é uma mera coincidência. O TSE já tem feito várias substituições. Ora, isso é brincadeira, isso é uma falta de respeito. Isso é uma falta de respeito com a inteligência do espectador. Tá? Eu quero lembrar vocês, mesma coisa que o Barroso fez, quando era presidente do TSE, fez com o chefe da TI, que estava 25 anos no cargo, quando ele descobriu, 8 meses antes de vir ao público, que um hacker tinha invadido os sistemas do TSE. Então, eles descobrem os erros, exoneram o servidor. E esse servidor depois foi alocado no gabinete de algum ministro, não sei se do próprio Barroso no STF, ele foi alocado depois no gabinete de algum ministro. Eu só espero que esse Alexandre Machado também não esteja sendo alocado. Mas, Paulinho,
Uma dúvida. Para algum ministro. Uma dúvida, que é essa dúvida que eu tive. O que é feito a partir de agora? Então vamos imaginar o seguinte, realmente isso aconteceu e o presidente da República de alguma forma foi prejudicado por conta dessas inserções. Qual que é a postura que deve ser tomada por parte do tribunal, visto que nós estamos aí há quantos dias? 4 dias da eleição? Eu nem sei até que dia vai a propaganda eleitoral. Acho até que é só até sexta-feira. Se não me engano, até sexta-feira. Que é o debate, inclusive. Então, porque, por exemplo, nesse caso específico do relatório, que foi apresentado pela campanha do presidente da República, eu vi também que há erros nesse relatório, ele não é perfeito, tá? Então, o que significa isso? Há necessidade de se ter algum tipo de apuração melhor. O meu único ponto que eu trago é o tempo dessa história, porque hoje é quarta-feira, a eleição é no domingo. Mas, por exemplo, existem algumas rádios que constam nesse relatório que foi apresentado ontem, que são rádios, inclusive, que já deram baixa na Receita Federal e que não existem mais. Não fizeram propaganda do Lula? Existe isso. Não. Que simplesmente não fizeram propaganda de ninguém, porque não existe a rádio. E consta no relatório. Não tem problema. Isso consta no relatório. Mas o relatório, Paulo, ele aponta, a parte relevante do relatório, sim, o relatório pode levantar, listar a rádio. Mas a parte que importa do relatório é comparação do número de inserções do Lula, sim, com o número de inserções perfeito, do Bolsonaro. Eu concordo. Só que, Paulo, se existem rádios que já deram baixa na Receita Federal e constam nesse relatório, significa que há necessidade de se apurar melhor esse relatório. O meu único ponto que eu trago aqui é o seguinte: não há tempo para isso. Hoje é quarta-feira. Esse é o meu ponto. Sim, como é que a sociedade e o TSE vai fazer essa apuração? Eu não sei. Eu tô perguntando exatamente isso a vocês. Porque realmente essa questão é grave. É um negócio seríssimo, que pode influir diretamente na campanha, principalmente no Nordeste, mas como é que se resolve? Olha, da mesma forma... Como é que se resolve? Da mesma forma, quando o ministro vem e ele faz realmente essa denúncia, né, junto com o Fábio, enfim, que todo mundo acompanhou, sem dúvida, o TSE, o Alexandre de Moraes, pediu 24 horas para apresentar as provas, não foi isso? Eles teriam que se apressar. Então, agora eu acho que o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, da mesma forma como eles pediram 24 horas, eles que tenham 24 horas também para averiguar toda essa questão e apresentar. Averiguar as provas. Lógico, averiguar as provas. Prazo, né? Porque não pode transcender a sexta. Porque aí acaba cometendo essa... Então, mas aí no caso, vamos imaginar que 24 horas seria até quinta-feira. Até amanhã de manhã, vamos até amanhã. Então significa que a sexta-feira seria atribuída ao presidente Bolsonaro todas as inserções que foram de alguma maneira não colocadas? Seria isso? Eu acho que sim. O que seria? Não repara. Não repara. Não vai reparar. Alguma coisa eles terão... não repara, mas tenta reduzir o dano, mas né? Tudo bem, mas... Tenta reduzir o dano, reduzir o dano. Mas o papel reduzir o dano numa sexta, numa quinta e numa sexta-feira... é complicado. Onde você tem uma eleição no domingo... Não, mas a justiça está fazendo o papel dela. Se as rádios cometeram essa arbitrariedade, a justiça está fazendo o papel dela. Não tem como voltar no tempo. Infelizmente, a gente não tem como fazê-lo. Mas você concorda que deveria ter se apurado, se agora a campanha do presidente Bolsonaro apresentou essas provas, agora a situação é outra, a justiça apurando tem como sim, eu até sexta-feira eu entendo isso, mas você percebe que a gente tem um prazo, que nem o próprio Paulinho trouxe, a gente tem um prazo aí muito curto, porque a gente está falando de uma quarta-feira, onde a gente trouxe tudo isso. Amanhã já é isso que eu quero entender. De 24 horas, será que o TSE vai apurar isso em 24 horas e trazer realmente a verdade à tona, trazer o que eles vão solucionar, o que eles vão oferecer em troca, qual que vai ser a prenda, né? Porque isso está parecendo gincana de quinta C já, né? Qual que vai ser a prenda, o que eles vão oferecer, qual é a história? Eu acho que a partir daí, eu acho que a partir daí eu acho que tem que ter enfim, alguma coisa eles vão ter que decidir. Não sou Alexandre de Moraes, não trabalho no TSE, sou apenas um eleitor como qualquer outro que está assistindo o programa. Mas numa corrida, como a gente está assistindo, numa corrida presidencial, aonde tudo isso está acontecendo, é no mínimo injusto. Ou seja, se o Fábio Faria, junto
junto com o Fábio, não levantam, junto com, se o ministro das Comunicações, junto com o Fábio, não levantam as informações, então quer dizer, comeriam essa bola, ou então, né, já estão comendo há muito tempo, e aí ficaria por isso mesmo, todo mundo perdeu, infelizmente, fulano, aí vai reclamar depois? Ô Paulinho, qual que é a prenda? Eu só queria fazer uma reparação, Paulo, em relação a essa questão de que existe falha no relatório. Claro, qualquer relatório pode ter falha, tá? Mas a base das rádios listadas nesse relatório é a base do pool do TSE, do próprio TSE. As rádios que estão constando lá são as rádios fornecidas com a base no pool do Tribunal Superior Eleitoral. E explicando aqui uma coisa que é importante que as pessoas saibam. Uma rádio é uma concessão pública. Nós aqui estamos na rádio. Isso é uma concessão pública. As ondas aéreas pertencem à sociedade e são concedidas. Mesmo que haja baixa no CNPJ de uma rádio, a concessão ainda vale. Pode estar sob outro CNPJ, mas a concessão ainda vale. Então, o ponto mais importante é, se não tiver havido veiculação de propaganda do Lula, é irrelevante para esta matéria que está sendo avaliada. Porque o que está sendo avaliado é o quanto o Lula teve a mais do que o Bolsonaro. A próxima coisa que você tem que apurar é o seguinte: houve dolo? Quem é o autor? Quem foi o responsável? Responsável foram todas essas rádios? Ou o responsável foi o TSE? Essa demissão levanta suspeitas de que talvez o responsável seja o TSE. Quem está envolvido nesta fraude? Quem está envolvido? Houve dolo? Foi erro, negligência grosseira ou houve dolo, intenção de prejudicar o candidato? Ô Paulinho, mas como é que apura isso em 2, 3 dias? Não, primeiro lugar, não sei se vai apurar em 2 dias. O que eu quero dizer é o seguinte: este passa a ser um assunto de polícia, não é um assunto do TSE, porque o TSE pode ser o autor, e o autor não pode julgar a si mesmo. Eu sei que na cabeça do Brasil hoje, né, a vítima pode julgar a si mesma, que o Alexandre de Moraes, no STF, é ao mesmo tempo, em vários inquéritos, vítima e julgador. Mas o autor, o suspeito do crime, não pode julgar a si mesmo. Sim. Eu acho que seria uma nova inovação. Nova inovação. Mais uma inovação. Então, se o TSE... Onde está a Polícia Federal nesse momento? Ou será que a Polícia Federal só serve para prender velhinho? Perseguido político. Eu acredito que a gente está se estendendo... Cadê a Polícia Federal nesse momento? Está se estendendo em algo que é muito simples de resolver. Por exemplo. É simples de resolver? Do ponto de vista prático, Paulo, do ponto de vista legal, Por quê? Havendo ou não má fé, havendo ou não dolo, o dano tem que ser reparado caso realmente tenha acontecido. O dano é irreparável. Não, tudo bem, mas aí a justiça cumpre o papel dela de tentar reverter, pelo menos de forma singela, na medida do possível que ela consegue. Até porque a culpa não é do TSE. A culpa, caso isso de fato tenha acontecido, a culpa são das rádios que fizeram isso. Não necessariamente, querido. Não necessariamente. Não. Se as rádios não receberam... Se as rádios não receberam... Não, em primeiro lugar... Você tem que imaginar que tem um complô envolvendo várias rádios. Toda vez que você tem um grande complô e você tem a possibilidade da ação ter sido coordenada em um ponto, a suspeita recai mais sobre esse um ponto. Porque é muito difícil coordenar tantos autores de um crime. Tá? Então, assim, hoje, se eu estivesse operando como autoridade policial investigadora, o meu principal suspeito estaria o TSE. Claro. Não estou dizendo que Mas por quê? Eu não entendi porque você está imputando isso ao TSE. Ô, queridos, posso ir para Brasília conversar novamente com o Bruno Pinheiro? Bruno, deu tempo de você apurar mais informações aí para passar para a nossa audiência? Daqui a pouquinho o nosso Bruno Pinheiro vai estar aqui ao vivo com a gente para que a gente possa conversar um pouco mais a respeito dessa exoneração de um servidor do Tribunal Superior Eleitoral que cuidava justamente dessas inserções televisivas, radiofônicas. Fala, Bruno, você conseguiu mais alguma informação? Já sim, Paulo, vamos entender então. Essa informação foi confirmada aqui ao vivo então na Jovem Pan, que de fato é o servidor que era responsável por repassar essas informações, essas inserções, era o coordenador, só para entender quem de fato é Alexandre Gomes Machado. Ele assumiu o concurso em 2010, no TRE aqui do Distrito Federal. Em 2014 ele foi cedido
ao TSE, à Justiça Eleitoral, para acompanhar justamente esse setor de inserções. Em 2018, Alexandre começou a reclamar que era necessário, então, essa fiscalização sobre essa distribuição dessas inserções sobre as rádios e televisões, sobre a campanha eleitoral. E aí ele começou a reclamar e nada foi feito. Agora, recentemente, ele recebeu um e-mail da emissora JM Online, que é uma rádio que foi especificado. Aqui, só para relembrar, esse documento no qual eu tive acesso é um depoimento de Alexandre na Superintendência da Polícia Federal, agora pela manhã, aqui na capital federal, e ele relata que entre os dias 7 de outubro a 10 de outubro, essa emissora ficou sem veicular cerca de 100 inserções da campanha de Jair Bolsonaro. Logo que ele recebeu esse e-mail, cerca de meia hora após isso, acabou recebendo o que? A visita de vários seguranças do TSE, que ele foi convidado a sair nos corredores, inclusive a sua credencial foi retirada. Quando ele recebeu esse e-mail que estava sendo exonerado hoje, na parte da manhã, ele foi à Superintendência da Polícia Federal, que fica aqui na capital federal, com receio de alguma ameaça, até mesmo contra a sua vida ou alguma retaliação. E lá ele fez esse depoimento, no qual a Jovem Pan conseguiu acesso em primeira mão na manhã de hoje. O certo é, houve uma substituição. Alexandre, então, foi substituído, um outro nome já vai assumir. Como eu disse, ele é servidor de carreira, ele não foi exonerado totalmente. A função que ele ocupava não mais vai ocupar. Com isso fica claro, então, que os documentos que foram apresentados ontem, diante da campanha de Jair Bolsonaro, que várias inserções não foram veiculadas, em meio a essa turbulência, essa movimentação, o responsável acaba sendo exonerado na manhã de hoje. Muito bem, para vocês que nos acompanham, são 10 horas e 32 minutos. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan conversando um pouco com o Bruno Pinheiro sobre esse depoimento, né, Bruno? E disseram também, eu queria que você pudesse relatar um pouco pra gente, Bruno, dessa chegada dele, né? Esse depoimento, Polícia Federal, foi tumultuado por aí? Olha, ele mesmo que foi até a superintendência, não foi uma ação da Polícia Federal lá dentro do TSE. Quando ele foi surpreendido com esse e-mail dizendo que ele estava sendo exonerado e sem nenhuma explicação, logo após essa reclamação de uma emissora de rádio que disse que entre os dias 7 e o dia 10 de outubro, cerca de 100 inserções da campanha de Bolsonaro não foram veiculadas, aqui diz que cerca de meia hora na sequência, ele recebeu esse e-mail do seu chefe superior sendo exonerado. Na sequência, os seguranças chegaram e chamaram ele, convidaram ele a se retirar da estrutura do TSE. E a sua credencial, que ele usa ali, a sua identificação, também foi retirada. Diante disso, ele foi diretamente à superintendência. Compareceu a esta superintendência o senhor Alexandre Gomes Machado, que é servidor ali. Ele foi ouvido através de um delegado da Polícia Federal. Aqui não diz o horário exatamente, mas confirma que foi hoje, no dia 26. Aí veio o endereço de Alexandre, o celular, as informações. É um documento muito sério, de responsabilidade de quem está escrevendo, de quem está citando, ou seja, de responsabilidade do servidor. Então ele foi porque sentiu ameaçado, com medo de retaliação e contra a sua... Muito bem, nós perdemos o áudio aqui com o nosso Bruno Pinheiro. Vini, nós temos o documento aí na tela, se a gente puder exibir aqui esse documento em primeira mão aqui na Jovem Pan News, para que vocês acompanhem o que o declarante Alexandre Gomes Machado, que é justamente o servidor do Tribunal Superior Eleitoral, diz. Está todo o documento aqui especificamente feito para vocês, para que vocês possam identificar em primeira mão aqui na Jovem Pan News. O ponto que eu trago aqui, perdão, interromper mais uma vez você, Paulinho Figueiredo, nosso Leonardo Grandini, Felipe Campos, mas antes, tá aqui. Vocês querem que eu leia ele completo? Eu acho que ele não precisa. Vocês querem? Vamos lá. Olha só, gente, cientificado que caso tenha envolvimento com os fatos criminosos investigados, tem o direito de permanecer em silêncio, de não produzir provas contra si mesmo e de ser assistido por um advogado. Inquirido a respeito dos fatos investigados, respondeu que é servidor público do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal no cargo de analista judiciário da área judiciária, com posse
no ano de 2010, ou seja, ele é funcionário concursado, não comissionado, que foi removido para os quadros do TSE no ano de 2014, que até a data de hoje estava ocupando a função de assessor do gabinete da Secretaria Judiciária do Tribunal Superior Eleitoral, que na data de hoje, sem que houvesse nenhum motivo aparente, foi exonerado do cargo e conduzido por seguranças para o exterior do tribunal, tendo ainda que entregar o seu crachá de servidor, que acredita que a razão da sua exoneração seja pelo fato de que desde o ano de 2018 tem informado reiteradamente ao TSE de que existem falhas de fiscalização e acompanhamento na veiculação de inserções da propaganda eleitoral gratuita, que a fiscalização seria necessária para o fim de saber se as propagandas de fato estariam sendo veiculadas, que especificamente na data de hoje o declarante, na condição do coordenador do pool de emissoras do Tribunal Superior Eleitoral, recebeu um e-mail emitido pela emissora de rádio JM Online, no qual a rádio admitiu que dos dias 7 a 10 de outubro havia deixado de repassar em sua programação 100 inserções da coligação pelo bem do Brasil, que é a coligação do presidente Jair Bolsonaro, referente ao candidato. Que o declarante comunicou o fato para Ludmila Boldo Maluf, chefe de gabinete do secretário-geral da presidência do TSE, por meio de e-mail, ora encaminhado pelo e-mail que ele se refere, que cerca de 30 minutos após esta comunicação foi informado pelo seu chefe imediato de que estava sendo exonerado. Porém, não lhe foi informado quanto à motivação de sua exoneração, que então decidiu comparecer a esta Superintendência de Polícia Federal por ter se sentido vítima de abuso de autoridade e por temer por sua integridade física ou que lhe sejam imputados fatos desabonadores para desviar o foco de problemas na fiscalização de inserções por parte do TSE, é o que diz o analista judiciário concursado do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, Alexandre, certo? Alexandre Gomes Machado, esse é o nome dele, a declaração que ele faz hoje à Polícia Federal, a Jovem Pan trazendo em primeira mão para vocês. Vocês querem retomar a discussão agora, baseado nisso? Eu acho que agora começa a tomar corpo em cima do que você trouxe ontem, que foi uma observação incrível, quando você fala que faltava realmente subsídios e que a história não estava robusta. Então eu acho que ela começa a tomar corpo, eu acho que começa realmente uma investigação, a partir daí começa a realmente trazer à tona toda essa questão. É uma pena, né, na verdade, a gente se deparar também com uma situação como essa, principalmente numa decisão eleitoral como a gente está agora para domingo, né? Eu só não consigo entender, é isso que eu queria que vocês pudessem me elucidar. O que fazer nessa hora? Então, o que fazer? Se me permite, Paulo. Posso só te interromper? Claro, são 10 horas e 38 minutos. Eu queria receber vocês que nos acompanham através do rádio. A gente está repercutindo aqui a exoneração por parte do Tribunal Superior Eleitoral de um servidor que cuidava do pool de emissoras de rádios, responsável inclusive pela exibição. A campanha do presidente Jair Bolsonaro fez uma denúncia no dia de ontem, a gente repercutiu aqui, agora nós estamos trazendo mais essa notícia em primeira mão. Por favor, Não, Léo. Perfeito, Paulo. Olha, em termos de procedimento, tecnicamente ele é relativamente simples, né? Da parte do TSE, da parte do Judiciário, que tem que cumprir o seu papel nesse sentido. Agora, é evidente que o dano é irreversível, o dano é integralmente irreversível. Porém, o papel do Judiciário é pelo menos amenizar os efeitos desse dano. Esse é o papel do Judiciário. E cumprindo esse papel, o procedimento a ser seguido pelo TSE é o mais rápido possível, posto que nós estamos a 4 dias do segundo turno presidencial, e poder já iniciar as investigações o quanto antes, inclusive com essa pressa que o Alexandre de Moraes já teve em outros momentos, de 24 horas. Bom, e aí, ele gosta, eu acho que ele é muito ágil. Eu acho que tem que ser. Eu acho que a celeridade da justiça ela é fundamental, sobretudo num momento como este. Então, a justiça podendo cumprir o seu papel de investigar nessas 24 horas, essas 48 horas no máximo, o que houve com base nesse relatório e podendo já dar o direito de resposta
resposta, caso esteja comprovado que de fato houve esse desequilíbrio, e aí as rádios que existem, que funcionam, as empresas que estão aí devem, é evidente que se a empresa não existe mais, não tem como ela ser punida nesse aspecto e nem não no aspecto criminal. Ela pode ser punida no aspecto criminal, mas aí é outra história. Mas no sentido de o presidente Bolsonaro e a campanha do presidente Bolsonaro ter o direito de resposta nessas emissoras é inviável, é impossível, mas agora você também imagina, presta atenção, a quantidade de pessoas também, porque isso veio à tona agora. Imagino que isso já deve ter também prejudicado outros candidatos ou outras histórias em outras eleições. Né? Não, sim. Inclusive, isso que o Paulo acabou de ler é muito sério. Sim. Porque não pode ter só prejudicado o Bolsonaro, pode já ter prejudicado o Lula, o Ciro, a Simone, candidatos em outras eleições. E ninguém sabia disso. Ninguém estava a par disso. Nós, né? O público, perdão. O povo não sabia, público não tava... E eu acredito que a justiça também não. Eu acredito que a justiça também não, mas aí tem que ser investigado. Ô Paulinho, o que fazer nessa hora? Pensando em praticidade, nesse caso específico, o que você recomendaria? Antes eu só queria deixar claro algumas coisas. Primeiro, que o espectador tenha ciência do momento histórico que ele está vivendo agora no ar. Na Jovem Pan, e aliás, exclusivamente na Jovem Pan. Eu aqui dei uma zapeada nas outras emissoras, estão falando de receita de bolo, estão falando de problemas do dia a dia, etc, etc. O que nós estamos vendo é na campanha mais importante, na eleição mais importante da história do Brasil. O TSE falhou e alguém cometeu fraude, possivelmente, prejudicando o candidato Jair Bolsonaro. E nós estamos agora diante da exoneração de um servidor que sai escoltado pela segurança do TSE. Esse servidor vai à Polícia Federal e ele diz que que tem medo da sua integridade física. Maravilhoso, Tem medo da sua integridade física. De quem? Por parte de quem? Porque ele diz que desde 2018 vem alertando esses problemas ao TSE e o TSE não toma medida alguma. E diz que tem comprovação disso. E a partir do momento onde ele diz que tem a comprovação disso, ele se sente injustiçado. Ameaçado. E se sente inseguro. E por isso vai à Polícia Federal. Vejam a gravidade do que a gente está falando. Léo, eu acho que você não entendeu. O TSE é o principal suspeito. Mas o principal suspeito na história é o TSE, Léo. Não são as emissoras. Paulinho, mas você não pode... Agora, não dá para achar que esse foi mais um lobo solitário. Esse é o Adélio do TSE? Não, mas eu acho complicado, porque aí quem que foi, a quem ele reportou isso, por quem passou isso, aí tudo bem, as pessoas físicas envolvidas, porque o TSE é uma instituição, as pessoas físicas que porventura tenham realmente arquivado, né, ignorado essas acusações, essas denúncias, aí sim, eu concordo que essas pessoas têm que ser investigadas, mas falar em nome do TSE, o TSE enquanto um complô para calar isso, eu acredito que seja pouco complicado. Eu acho que nesse momento... Mas eu não falei que houve um complô do TSE, porque não existe o TSE. Existem pessoas físicas, isso mesmo. Quem presidia o TSE desde 2018? Depois entrou quem? E depois entrou quem? Ô, Paulinho... Hoje, durante o curso eleitoral, quem são as pessoas responsáveis? Ora, entenda, é por isso que eu estou defendendo, e eu estou dizendo isso desde ontem. Quando você apresenta um indício, você abre um inquérito, e não você vira para vítima, reclamante, e a desqualifica e a ameaça. Repara como foi absolutamente incorreto e inoportuna a resposta do Alexandre de Moraes à campanha do Jair Bolsonaro. Só tirar uma dúvida. Você... depois de tudo que vocês estão dizendo aqui, o que você está querendo dizer é que não tem que ter eleição no domingo? Não, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo a eleição tem que ser mantida, então, na avaliação de vocês. Não, é óbvio. Não nossa avaliação da Constituição. Ela tem que ser mantida. Eu acho que tem que ser mantida, mas eu quero saber a avaliação de vocês. Tem que ser mantida no domingo ou não? Não, assim, não é nem minha avaliação, é da Constituição, né? É o último domingo do mês, não tem nem como a gente poder... Vamos lá, Paulo Figueiredo. Eu quero
antes de mais nada, nós precisamos entender o que está acontecendo, para depois entendermos o que vamos fazer. Ninguém pode tomar uma decisão do que fazer daqui para frente se não souber o que está acontecendo. Quem são os envolvidos? Ora, essas mesmas pessoas são responsáveis por todo o sistema eleitoral brasileiro. As pessoas precisam botar a mão na cabeça e entender a gravidade. São essas mesmas pessoas que asseguram que o nosso sistema é infalível. Sim. Nenhum sistema no mundo... Nos Estados Unidos, eles falam em fair elections, eleições justas. Nunca se falou aqui em perfect elections. Sim. Nunca. O que nós temos hoje no Brasil é um sistema que defende para si a perfeição, diz que é o melhor sistema do mundo, perfeito, inviolável, e essa é a qualidade dos servidores que estão lá. Ora, ele inclusive passou por todas as áreas do TSE. Essa é a qualidade dos servidores que estão lá acompanhando o nosso processo eleitoral. Inclusive pessoas que reclamam de problemas que sequer são ouvidos, os problemas são jogados para debaixo do tapete. Então nós precisamos primeiro entender o que está acontecendo. A Corte Eleitoral tem condições de conduzir o processo eleitoral no Brasil? Essa é uma reflexão que eu faço como cidadão. Essas pessoas são pagas por mim, pelo dinheiro dos meus impostos, para conduzirem as eleições e não parecem qualificadas para tal. Não parecem qualificadas para tal. Talvez o que eu dolo. Veja, por que eu posso com enorme grau de certeza dizer que parece haver dolo? Porque as inserções são majoritariamente por todo o Brasil favorecendo um candidato. Ora, aí precisamos entender, se o TSE está favorecendo um candidato nesta área, onde mais o TSE pode estar favorecendo? Ou, melhor, sendo mais preciso nas minhas palavras. Também, Figueiredo. Que só para eu dizer isso, Felipe, para não ter mal entendido. Se alguns servidores do TSE estão favorecendo a candidatura do Lula, que outros servidores do TSE estão favorecendo a candidatura do Lula? Ou que seja, a candidatura do Jair Bolsonaro. Entendam, a lisura do processo eleitoral está em questionamento pela sociedade nesse momento. E não é mais uma questão de achismo. Ora, é factual agora. Nós estamos falando de eleições têm que ser justas e haver isonomia no processo eleitoral. Sim. Nós estamos afirmando agora, neste momento, que todas as evidências apontam para o fato de que não houve isonomia no processo de divulgação da campanha de um dos candidatos. Então é muito cômoda a postura do Léo e de outras pessoas falar, agora a justiça vai ter que reparar da forma singela. Ora, da forma singela, não, Paulo, e o Brasil vai ter que aturar. Eu acho engraçado isso, mas eu acho engraçado isso, porque quando foi para censurar, principalmente a emissora onde nós trabalhamos, isso teve mão de ferro, teve mão de aço, caneta de aço e tá tudo certo. Agora, o que a gente tem que prestar atenção, não sei se vocês concordam também, eu acredito que seja o seguinte, vamos pegar essa história, o Fábio Faria vai lá, denuncia, aí traz a história pro TSE, o TSE pega e fala assim, olha, em 24 horas, vocês trazem, por favor, as provas de vocês, porque se vocês não trouxerem as provas de vocês, eu vou aplicar a multa, enfim. É a mesma coisa que você vai no médico, você reclama de uma dor de garganta, o médico chega para você e fala assim, olha, volta para casa, se examina, vê se é amidalite, alguma coisa, você volta aqui, eu te dou o remédio. Beleza, até aí, ok. Aí eles vão, né, eles saem naquela corrida que nem papalégua, enfim, e eles vão atrás das provas. Trazem as provas, conseguem as provas, vão atrás e falam assim, aí começa o corre-corre, né? A gente tem que achar quem é, aí vale. Então quer dizer que se nada disso tivesse acontecido lá atrás, anteriormente, com todo esse processo, e talvez nada disso tivesse acontecido, talvez isso não tivesse vindo à prova agora. Então, ou realmente a gente não conseguisse ter essa elucidação do que vai acontecer. Então agora é o momento realmente das escolhas, agora é realmente entender o que está acontecendo? O que estão tentando fazer com uma das eleições mais acirradas do nosso país, dentro da história do nosso país? Não, Fê, assim, eu acredito que essa analogia que você fez com o médico não seja oportuna, porque vamos lá, o ônus da prova, no caso... Não é oportuno por quê? Não, eu vou explicar. O ônus da prova, ele é de quem acusa, né? Portanto, da campanha... Não, tá errado. Não, o ônus da prova é de quem acusa. Peraí, eles quem tem que trazer as provas. Vamos lá. E aí eu vou
Primeiro, ontem não havia nem indícios. Ué, mas você vai no médico, você fala, tô com amidalite, tô com dor de garganta, ele fala, volta pra casa, se examina. Se você não tiver bem, você volta aqui. Mas eu vou explicar, vamos dissecar. Ontem, o ministro de Estado das Comunicações, o Fábio Faria, não apresentou nem sequer indícios. Pois bem, hoje já há provas, já é algo robusto, já é algo concreto, inclusive que eu e o Paulo mencionamos aqui ontem. Algo robusto não, teve a exoneração de um cara do TSE. Então, exatamente, mas tem que ver também a relação disso com o relatório, com essa situação, com essa conjuntura. E aí, ok, nós temos hoje um conjunto de provas. Pois bem, mesmo havendo alguns meandros, alguns detalhes complicados dentro do relatório, há provas. Beleza. A partir de agora, a justiça tem que agir. Tem que agir. A justiça tem que falar. O Alexandre de Moraes precisa se pronunciar agora. Tem que se pronunciar, eles têm que se pronunciar. Até, a eleição é domingo. A eleição é domingo. Ontem ou vai fingir que nada está acontecendo. Ninguém ou vai passar de novo, Léo, da mesma forma como a gente sempre viu e que eu falo de novo. Cospem na nossa cara e rasgam a democracia. Não, ontem era gogó, hoje tem provas. Beleza. E eu falei, o jurídico do Bolsonaro precisa trazer essas provas. Pois bem, eles trouxeram essas provas. Existem as provas. O papel da justiça é investigar. Aí tudo bem, aí eu concordo. Pois bem, aquele que acusou tem o ônus da prova, as provas foram apresentadas, agora o papel da justiça é verificar, primeiro, essas acusações por parte desse ex-servidor. Quem foram as pessoas físicas de dentro do Tribunal Superior Eleitoral que estiveram a par dessa situação toda e ignoraram, simplesmente ignoraram. Isso é negligência e mais, isso pode também correr em peculato. Daqui a pouco, a gente vai continuar repercutindo um pouco sobre a treta do dia, certo, meu querido Leonardo? Certíssimo. Você tá meio calmo com essa treta. Mas eu tô muito centrado. Uma treta do dia, inclusive, primeira mão daqui. Exatamente. Mas a canhota centrada. Você não acha que isso aí tem potencial para virar voto pro Bolsonaro? Eu acho que na última semana de eleição é evidente que qualquer deslize é eleitoralmente aproveitável de ambas as partes. Como foi a questão do Roberto Jefferson, que prejudicou o Bolsonaro. Eu conheço pessoas que não vão votar mais nele por conta do episódio do Roberto Jefferson. A questão do Lula envolvendo a Jovem Pan, né? A censura que o PT, por intermédio do TSE, tentou aplicar à Jovem Pan também prejudicou o próprio PT, né? E eu venho dizendo isso desde o primeiro momento. Então é evidente que esses tipos de deslizes, neste momento, eles têm que... Deslizes? Deslizes é modo de falar. Deslizes do ponto de vista estratégico. Um equívoco. Deslizes do ponto de vista estratégico. Porque, por exemplo, o que o TSE fez sobre a Jovem Pan a pedido do PT foi um deslize estratégico da parte do PT, que vai prejudicar o próprio PT. Assim como a questão do Roberto Jefferson, se ele queria ajudar o candidato dele, o presidente Jair Bolsonaro, ele jamais deveria ter atacado bomba e recebeu na bala agentes da Polícia Federal. Então esses deslizes estratégicos neste momento acontecem. Deslize estratégico. E é evidente. Assim como granada não é, censura também não é. Mas quando eu digo deslize, é do ponto de vista Roberto Jefferson, ele cometeu um deslize estratégico. Ele com granada? Eu acho que não. Exatamente. Ele cometeu um deslize estratégico prejudicando a campanha do presidente Bolsonaro. Foi um negocinho. Não, absurdo. Isso tudo é absurdo. Censura absurdo, granada absurdo, mas não deixa de ser um deslize estratégico que vai prejudicar o presidente Bolsonaro em termos de voto. Isso é muito fino, Leozinho. E esse momento muito fino, imagina. É a canhota como que é a esquerda caviar. Deixa eu só receber quem nos acompanha através do rádio. São 11 horas da manhã. A gente está repercutindo aqui a bomba do dia para você que chegou agora. O Tribunal Superior Eleitoral exonerou um servidor que era o responsável pelas inserções na TV, no rádio das campanhas eleitorais. E o negócio está repercutindo muito e está virando praticamente um escândalo, certo? Não, já é um escândalo. Já é. Não é um deslize, é um escândalo. Já é um escândalo. O maior escândalo da história eleitoral. Escândalo. Se isso se confirmar, certo, Paulinho Figueiredo? Só quero ver o que a Lopes. Porque vocês também avançam o boi antes da hora, né? Condenam antes. Vocês vão lá e já tô lá na frente. Aí o Paulinho pesquisa, puxa vocês pra trás. Boi é com eles mesmo. Comunista.
Olha, eu acho que agora já é um escândalo, na verdade. O que eu acho muito também, que eu acho que você traz isso, eu acho isso importantíssimo, é realmente trazer também mais informações para que a gente possa ter, para que isso porque daqui a pouco vai virar CPI, né? Se você não tomar cuidado, né? Só falta o Alexandre de Moraes chegar e falar assim, vamos fazer uma CPI, aí vai analisar isso em 2025. Não, que eu acho que agora nós estamos em que fase? Qual que é a fase que a gente está agora? Entendeu? Isso há uma necessidade hoje ainda, não pode ser amanhã e tal. O Alexandre de Moraes tem que se pronunciar. Também tem que falar. Que é o mais correto. Ele vai tem que falar. Ainda hoje, inclusive. Tem que falar o que vai fazer, o que vai acontecer, vai ter que ter uma fala. Foi um deslize, ele vai falar que foi um deslize. Não, ele é o presidente estratégico. Ele é o presidente da instituição, ele tem a responsabilidade. Mas ele vai ter que ter algum tipo de ação prática em relação a isso. Concordo, ele tem a responsabilidade deste momento, ao menos, se pronunciar. E não é pronunciamento, eu não acredito que seja pronunciamento. Ele tem que ir lá e dar a cara a tapa e falar, olha, pessoal, eu não, né, sei lá. Pronunciar e dar uma providência. Lógico, dar um caminho, uma providência, porque quando você pesa na decisão, por exemplo, e você diz assim, você tem 24 horas, eu acho que é isso que foi, porque ele não acreditava, talvez, que as provas viessem. Então, quando você tem, ele assina lá e fala, você tem 24 horas para me trazer as provas. Ele sentou lá, em berço esplêndido, e lá ele ficou esperando as provas chegarem. Só que ele não contava que as provas chegariam também em 24 horas. Ou seja, agora o negócio começa a inverter. Então agora a gente tem que ter uma resposta também do porquê isso está acontecendo. Fala, Paulinho. Não, primeiro, esse negócio de que não foram apresentados nem indícios, que o Léo falou agora há pouco, isso não é correto. O laudo que apresentou é indício. Agora, eu tento explicar aqui, esse negócio de ficar dizendo que o ônus da prova é do reclamante, isso não é verdade. A ação eleitoral é uma ação penal privada condicionada da pública. Tá? Quem apresenta a denúncia é o privado e quem investiga é o público. Assim como na esfera penal, né? O ofendido denuncia e quem pede as diligências são sempre o poder público. O ônus da prova que cabe ao reclamante é contribuir para que sejam apresentadas. Por exemplo, você faz um corpo de delito, se o denunciante, por exemplo, se nega, a denúncia fica fragilizada. Mas não houve isso. O que houve foi justamente a reclamação com a apresentação de indícios. E em vez do juiz, eu falo, não está qualificado, não está qualificado para conduzir esse processo. Em vez do juiz virar e falar assim, opa, deixa eu instaurar imediatamente um inquérito e você, por favor, apresente a maior parte das evidências, aí isso seria correto. Não foi isso que fizeram. Desqualificou os indícios que foram apresentados, inclusive chamando de apócrifos quando não era, dizendo que não eram sérios. Ora, se não eram sérios, hoje a primeira fala do Alexandre de Moraes tem que ser uma retratação em relação à decisão dele, que desqualificou a denúncia feita pela campanha do presidente. Porque se não fosse sério, o servidor não tinha sido exonerado. Veja, Paulo Matias, nós não é carro na frente dos bois. Nós já estamos diante de um escândalo. Ora, um servidor está sendo exonerado, já é fato, já é factual. Esse servidor foi escoltado para fora do TSE por seguranças, exonerado imediatamente, tendo a sua credencial cancelada. Esse servidor pega e vai imediatamente prestar termo à Polícia Federal, a um delegado da Polícia Federal dizendo que teme pela sua integridade física, que pode estar sendo vítima de abuso de autoridade e dizendo que desde 2018 denuncia essas irregularidades no TSE. Ora, precisamos de uma investigação. Agora, o que eu queria pedir? Isso, uma investigação, concordo. Não, mas é isso. É inquérito. Então, agora, quem mas como é que você fala, Paulinho? Paulinho, meu ponto aqui. Como é que você fala que é um escândalo se você mesmo defende uma investigação? Você está partindo da conclusão da investigação. Qual é a coerência nisso? Mas o escândalo é que vai. O escândalo é que pede a investigação. Mas você está condenando. Não, mas você já condenou. Não, reparem. Você não está querendo investigação. Esse é o ponto. Não, mas eu não disse quem é o culpado. Eu disse que há um escândalo. O escândalo precisa ser investigado. Não há nenhuma incoerência nisso. Não, escândalo não é só quando você já sabe que o TSE é culpado. Não, eu não disse. Não. Eu disse que. Repare, uma coisa que você vai reparar, Léo, é assim: regra número 10 do 12 regras para a vida do Jordan Peterson. Mas eu entendo o que o Paulinho está dizendo, Figueiredo. Seja preciso no seu discurso. Eu só estou no ar por causa disso. Eu sou muito preciso com as minhas palavras.
elas são fortes, eu sei que as minhas palavras são a maior arma que eu tenho, por isso eu sou preciso com elas. Eu disse que neste momento, se eu fosse a autoridade policial investigando, eu diria que o TSE, ou para ser mais preciso ainda, servidores do TSE são os principais suspeitos. Apenas suspeitos. Eu não declarei culpa. Então, mas o suspeito não é escândalo. Não, claro que é. Não, mas claro que é. Mas se é suspeito, Paulinho... Para ter um escândalo, Paulo, a gente parte da premissa que houve. O Paulinho pesquisa aqui, eu sirvo para uma única coisa: espetar vocês, eu encho o saco de vocês. Essa é a minha função aqui. O meu ponto só é o seguinte: você é um cara extremamente coerente e você aqui nesse programa já defendeu várias vezes o devido processo legal. O que eu estou trazendo aqui agora é exatamente isso. Pode ser realmente um escândalo, só que o que eu acho que a gente precisa partir agora é de uma investigação minuciosa para a gente verificar efetivamente o que aconteceu. Nós temos um depoimento específico, beleza, o cara foi lá e fez um depoimento. Agora cabe à justiça investigar isso, certo? Nós temos mais, Paulo. Nós temos uma denúncia feita por um reclamante. Esta denúncia já gerou uma exoneração. Essa exoneração levou hoje a esse depoimento que traz mais acusações e suspeitas graves. O escândalo está posto. Agora, desde ontem, minha posição está aqui gravada para quem quiser olhar, e você com certeza lembra disso, o que eu tenho defendido é que seja instaurado um inquérito. Agora, eu estou dizendo o seguinte: ora, se o principal suspeito é o Tribunal Superior Eleitoral, ele sequer pode estar conduzindo um inquérito, porque ele é suspeito. Suspeito não pode conduzir investigação, suspeito não pode julgar. Repare. Até porque o lance aconteceu com o próprio funcionário do próprio TSE. E um funcionário que a internet já começa a investigar. Sim. E eu não sei se nós temos as imagens aqui das redes sociais dele para poder mostrar, mas que tinha manifestações de cunho político nas suas redes sociais. A gente tem aí, produção? E adversário, não? Contra o Eduardo Bolsonaro, por exemplo. O Vini vai colocar, Paulo, peraí. Esse aí é o Facebook do Alexandre Gomes Machado, que é o servidor que a gente está discutindo aqui, que foi exatamente exonerado pelo Tribunal Superior Eleitoral, certo? A imagem, ela está muito pequena aqui, Vini. Existem algumas publicações, se você puder só me falar aqui no ouvido, porque a gente não está... joga na minha tela aqui, isso, boa. Só para eu verificar aqui, porque senão... Agora sim. São publicações de 2016, é isso? Setembro de 2016, em que ele compartilha uma matéria do jornal Folha de São Paulo, dizendo que a Câmara põe em votação um projeto para tentar salvar alvos da Operação Lava Jato, e aí ele mesmo escreve: olha o que tentaram fazer na noite de hoje, nossos deputados são top, vai vendo. E aí ele coloca a marcação de uma outra pessoa. Tem também uma outra matéria de 2019 aqui agora, compartilhando uma página chamada Time Ciro Gomes, marcando uma pessoa chamada Fio Raposo, dizendo: sou mais você, conheceu a ralação dos brazucas na gringa, já levou macarrão de bike, sai que é sua, vai vendo. Enfim, são posições aqui que ele vai... São críticas ao Eduardo Bolsonaro especificamente, aí desqualificando ele na época como possível embaixador e tudo mais, que ilustram a possibilidade de um viés anti-Bolsonaro, que precisa ser verificado. Então, mas eu acho que o principal suspeito... O principal suspeito, então, Paulo, não é nem a instituição, é esse rapaz. Eu acho que a investigação tem que ser em cima desse rapaz. Ué, mas ele trabalha na instituição. O Lobo Solitário? Mas peraí. Você trabalha na instituição. Eu e o Paulo trabalhamos na mesma empresa. A partir do momento que você... Aí eu discordo. Calma aí, a partir do momento você trabalha numa instituição, a partir do momento que você começa a agir da forma como ele agiu, e se Felipe, você supostamente ficar provado... Felipe, não, mas peraí, vamos lá, você tem noção. Completamente eu também. Eu vou explicar por quê. Se alguém da Jovem Pan fala alguma bobagem, a culpa é da Jovem Pan? É o mesmo caso, é a mesma situação. É claro que não. Sério isso. Porque a responsabilidade de quem está falando. Mas quando você tem... mas isso não é quando você tem poder de decisão, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. A quantidade de servidores que tem o judiciário, tem que ter responsabilidade. A quantidade de servidores que tem o Tribunal Superior Eleitoral, você está dizendo que o Alexandre de Moraes está a par de tudo? Ele não está a par de tudo. Assim como o Bolsonaro
Bolsonaro não está a par de tudo que os seus subordinados fazem, assim como a Dilma não estava a par, ninguém, não tem como, não é viável, não é Turma, Alexandre Gomes Machado, certo, meu querido Felipe Campos, tem algum ponto? Esse é o homem da tarde, esse vai ser o homem de todos os noticiários. Putz, o pior que vai mesmo. Alexandre Gomes Os caras vão puxar a vida do cara de trás pra frente, a capivara completa. Paulinho, o que você estava trazendo aí pra gente? Quais que são os pontos aí? Não, o que eu estava falando era o seguinte, são indícios que devem ser aprofundados, como você sempre diz, Paulo, eu sou um grande defensor do devido processo legal, então não acho que esse cara tem que ser preso, não acho que... nada disso. Agora, a tese de que nós temos um lobo solitário dentro do TSE, isso não faz o menor sentido. Até porque o próprio servidor sai, diz que não sabe porque está sendo exonerado, vai à Polícia Federal e fala: ora, eu estou apresentando reclamações para os meus superiores desde 2018. E nada foi feito? Ora, e por que o Alexandre de Moraes reagiu na petição apresentada anteontem? Por que ele reagiu daquela forma, dizendo que não era séria, chamando de apócrifa e ameaçando a campanha de Jair Bolsonaro? Isso tem que ser levantado. Não havia provas, Paulo. Não, querido, você tem que separar a diferença entre indício, prova. Eu acabei de explicar. Bem, o conjunto probatório. Eu também sei explicar. Acontece que até ontem não havia essas provas. Por isso que o Alexandre de Moraes utilizou desses adjetivos. Hoje tem provas. Não, querido, eu discordo. Mas eu acabei de te explicar que que isso é uma ação penal privada condicionada da pública. Quem apresenta a denúncia é o privado e tudo quem investiga Paulo, é o público. Mas era muito pobre o relatório de ontem. Eu e o Paulo, a gente trouxe aqui, inclusive, parabéns à campanha do Bolsonaro que trouxe. A coleta de provas é feita pelo poder público, eu estou explicando. Você não pode exigir que alguém que tenha a sua casa assaltada colete impressão digital, vai lá e... Você não pode jogar palavras ao réu. Você tem que ter um mínimo de embasamento. Mas você não acha... Mas foi apresentado um relatório, o relatório de uma consultoria. A partir daí você instaura inquérito e investiga, você não desqualifica o denunciante. Isso está errado. Tanto está errado que está aí, Léo. Paulo, quando a parte contrata uma consultoria, relatório feito por uma perícia privada, contratada pela parte, isso não é indício, isso não é prova. Mas nesse ponto específico, eu acho que o Paulo Figueiredo ele tem razão. O Alexandre de Moraes não poderia ter escrito que o relatório é apócrifo. Não poderia ter escrito. Mas é claro, não, tudo bem, tudo bem não, ele não poderia ter escrito isso. Isso está errado. Você meio que deslegitima qualquer tipo de acusação que estiver sendo feita, entendeu? Tá errado. Tem que pegar, analisar a situação. Então assim, não é apócrifo. Apócrifo é uma palavra bem equivocada. Não é sério. É um deslize essa palavra. Um deslize. Com uma granada. É um deslize equivocado, é isso? Até peguei leve, eu tô pegando leve com o Bob Jeff. O cara tá reclamando, pô, chamei de deslize. Olha só, gente, o que precisa ser apurado imediatamente é quem está por trás disso. Mesmo que seja também só o servidor, e eu acho absolutamente improvável que um servidor de terceiro escalão, sei lá qual é o escalão desse cara, seja o responsável por isso. Se for, eu falo assim, caceta! É isso. A integridade do sistema eleitoral brasileiro está na mão de um servidor de terceiro escalão? Pois é isso. É isso. Uau! Paulo. É isso. Que república de banana! Quanto custa o TSE por ano para passar uma vergonha dessa? Se for isso. Agora, e se não? Não, e principalmente numa corrida eleitoral presidencial, que a fiscalização deveria estar triplicada e não simplesmente puxar o cordão através de uma denúncia do próprio ministro das Comunicações, que daí começa todo esse tumulto. Não deveria chegar nisso. Deveria ter, sim, uma fiscalização que fosse triplicada em cima dessas Agora, turma, vamos falar um pouquinho mais de praticidade. Se isso for comprovado, e quando isso for comprovado, que eu acho que são discussões importantes que a gente tem que fazer. Do ponto de vista prático, o que deve ser feito? Porque nós temos uma eleição no domingo. Eu acho. Ou seja, nós temos uma eleição no domingo. E se for comprovado tudo isso, nós temos um candidato que ficou sem campanha numa região em que nitidamente ele perde a eleição. Certo? Em todas as regiões, Paulo. Não, mas essas 154 mil são bem concentradas na região Nordeste. Ou está bem distribuído? Você tem os números aí, Paulo? Só do Bolsonaro foram mais de 7 mil inserções, não é? Que não foram pro ar. Região Nordeste, apenas do da período Bahia. de 7...
de 7 a 21, Isso. foram 29 mil no Nordeste. Região Norte, apenas do período de 7 a 21, 6.309. Região Sudeste, apenas no período de 7 a 21, 58.700. Então o maior foi no Sudeste. Região Centro-Oeste, apenas do período 7 a 21, 11.617. Região Sul, apenas do período de 7 a 21, 48.322. Uau! E no Brasil, neste período, 154. É proporcional, né? As populações. Só na Bahia foram mais de 7 mil inserções que não foram. Não, mas eu imaginava que essas inserções seriam bem concentradas no Nordeste, não. Mostra que, segundo os dados do Paulo Figueiredo, no Nordeste. Em todo o Brasil. E como é que você repara isso? Então, esse Porque é o ponto. Seguinte, o processo de convencimento e conscientização do eleitor, ele é gradual. Ele é gradual, você vai convencendo as pessoas. Uma das campanhas teve, além do benefício de direitos de resposta concedidos pelo TSE, jamais antes vistos na história do Brasil, incluindo censuras dentro da nossa emissora, além disso, esta campanha contou com toda essa ajuda, campanha do PT, mais 154 mil, isso foi levantado só agora. Não se sabe desde o início do processo eleitoral quanto foi. Então é como se o Jair Bolsonaro estivesse correndo contra numa rampa inclinada, e o Lula estivesse correndo numa rampa declinada. Ora, isso não são eleições isônomas. Não são. Não são. E lembrem, Jair Bolsonaro, todas as vezes que perguntado a ele se ele aceitaria o resultado das urnas, ele sempre disse: se tivermos eleições limpas, sim. Isso são eleições limpas? Eu acho que vale uma avaliação de cada um. Agora, eu particularmente, Paulo, acho que nós devemos buscar, e eu não tenho uma solução para ele, lamento, porque é um problema sem solução. Mesmo que você coloque o Jair Bolsonaro agora, ocupando todos os dias a grade da emissora no ar, fazendo discurso, 24 horas das emissoras, mesmo que você colocasse isso, não repara. Porque você precisa... repara, às vezes as pessoas já formaram as suas opiniões com base no que receberam antes. E é difícil, muito mais difícil, você mudar a opinião de alguém do que você conscientizar alguém ao longo desse processo. Não dá, não tem como voltar no tempo. Então é importante que o Brasil saiba que não teremos eleições isônomas e justas e limpas no domingo. Esse navio zarpou o TSE. Vocês falharam miseravelmente na condução do nosso processo eleitoral. Vamos lá, Paulo. Vocês falharam e nós queremos a cabeça dos responsáveis, sejam eles quais forem. Só lembro, responsabilidade é indelegável. Responsabilidade penal, não. Então, mas responsabilidade administrativa é indelegável. Responsabilidade penal não é indelegável, mas responsabilidade administrativa é. Então, em última instância, a quem cabe a responsabilidade? Ao presidente do TSE, sim, aos presidentes do TSE. Sim. Então, nós queremos a cabeça dos responsáveis. Apurem os responsáveis. Vamos lá. Nós, a sociedade, queremos a cabeça dos responsáveis. Porque nós não temos e não temos como ter mais eleições limpas e justas neste domingo. Não temos mais. Não há mais como reverter isso. E eu torço, porque eu concordo com você, Léo. Tem que cumprir a Constituição. A eleição tem que acontecer domingo. Não tem terceiro turno. Não tem como adiar. Eu não vejo. Tem que avaliar se existe algum instrumento jurídico. Eu não sei nem se isso favoreceria alguém. Sim. Mas o fato é que domingo a eleição não será justa e limpa. Sim, e assim, hoje... Não será. Hoje, assim, tanto aquela tecla que eu e o Paulo a gente ficou clicando ontem em relação à prova, né? Até porque é laudo pericial pago pela parte... Não é prova, né? É só laudo pericial pago juntado por um perito pericial judicial. Aí sim é prova. Por isso que a gente ficou clicando muito nessa tecla ontem. Hoje já é algo mais robusto, existem essas provas, né? Mesmo tendo esses detalhes, existe a denúncia por parte desse rapaz. Então, dado isso, é evidente, o Alexandre de Moraes, até segunda ordem, não é culpado. O TSE, até segunda ordem, não é culpado, né?
Agora, é evidente que o Alexandre de Moraes... O TSE é incompetente. Quem é culpado com isso? Agora, que falou que foi responsável. Você concorda que o TSE falhou na sua missão? Eu não... Até segunda ordem, não. Até segunda ordem, não. Não. O papel da instituição... O papel da instituição, por meio do seu presidente, o ministro Alexandre de Moraes, agora é se pronunciar e tomar uma providência. Qual que é a minha avaliação do cabimento que deve ser feito? Léo. Tudo bem que não tem reparo, mas a gente não tem como reverter o dano integralmente. O papel do judiciário agora é pelo menos sanar, é pelo menos amenizar os seus efeitos. Esse é o papel do judiciário agora, amenizar os seus efeitos. Não tem como reverter o dano. Então eu vou ter que aturar 4 anos de Lula porque o TSE não fez o trabalho dele? Mas que lindo. Não, peraí, calma aí. Mas eles vão amenizar. Vão passar hipoclose no meu bumbum? Calma aí. Aí você já está indiretamente condenando. Você está dizendo que ele não fez o trabalho dele. Primeiro, vamos avaliar essa denúncia por parte. A quem ele reportou? Né? Quem eram os ministros que estavam a par disso? Isso chegou até o Alexandre? Isso chegou até o ex-presidente? Calma, a gente precisa avaliar, a gente precisa investigar. Isso é apuração penal, Léo. Mas o presidente indiretamente você já está condenando. Eu entendo o que o Paulo Figueiredo está dizendo, como eu entendo também o que você está querendo dizer, Léo. Mas eu volto e friso o que o Paulo Matias disse. Hoje é quarta-feira. Quanto tempo vai durar essa investigação? O que eles vão retratar? É isso que a gente precisa se apegar. É numa resposta digna e numa resposta em 24 horas. Tem que ter essa resposta hoje. Eu concordo, é isso irmão. Que precisa ter. Vocês estão sabendo qual é a resposta que vocês acham? Paulinho, vocês estão sabendo que o presidente Jair Bolsonaro se manifestou sobre esse assunto? Então vamos com mais informações para Brasília, porque o Bruno Pinheiro o homem tem informação, hein? Esse cara é uma máquina da Jovem Pan News, além de ser um belíssimo topetudo. Herviqueiro sensacional. Cadê o nosso Bruno Pinheiro aqui? Brunão, você tá me ouvindo aí? Lindo. Ó, só arrumando a gravatinha. Ó, Bruno Pinheiro, ó. Só dando aquele tal. Não tá ouvindo a gente, daqui a pouquinho ele vai ouvir. Mas o Bruno Pinheiro tá fazendo um trabalho fenomenal aqui na Jovem Pan News. Ele é incrível. Merecido aplausos a ele, porque ele sempre traz informações de a cobertura da Jovem Pan. Cobertura sensacional. Certo, Paulinho Figueiredo? Que mais vocês querem falar? Me ajudem aí, porque o Bruno ainda separação, Paulo. Eu prefiro, como o próprio Léo disse e o Paulo Figueiredo também, o meu eterno pimpão, eu vou dizer o seguinte, eu acho que até ele tem que vir com uma resposta, obviamente, mas eu também pego a parte do Paulo Matias. Hoje é quarta-feira. Amanhã é quinta, nós temos mais 2 dias úteis. Sim, só para poder tentar. Obviamente que não vai reverter a situação, não vai. Mas sanar os seus efeitos. Tá. Sanar os efeitos. Então, para isso mesmo, tem que vir com uma resposta, mas muito imediata. Eu concordo. Muito. Mas voltar no tempo, voltar no tempo é impossível. É impossível. Olha, é impossível